No episódio sobre as portas da percepção, eu citei uma impressão estranha e sombria que parece pairar sobre a cidade de Los Angeles. E como desde então alguns inscritos pediram para falar um pouco mais a respeito, eu preparei esse episódio para compartilhar algumas informações sobre a história dessa cidade e de alguns lugares emblemáticos relacionados a ela, que talvez possam explicar a aura misteriosa e muitas vezes sombria e sobrenatural de Los Angeles. Acredita-se que, antes da chegada dos europeus, a região que agora é Los Angeles era habitada por várias tribos indígenas que praticavam uma variedade de tradições espirituais. Algumas teorias sugerem que essas práticas foram incorporadas às crenças e tradições da cidade de forma subterrânea e misteriosa. A cidade também tem uma história de ocultismo e espiritualismo que remonta aos primeiros dias do cinema, envolvendo figuras como o mago ocultista Aleister Crowley e um dos mais influentes teóricos da maçonaria, o Manly P. Hall, que influenciaram muitas personalidades importantes ali da cidade. Essas influências ainda podem ser vistas em vários aspectos da cultura e da história de Los Angeles até os dias atuais. Los Angeles era um povoado mexicano fundado em 1781 que foi batizado originalmente de El Pueblo de Nuestra Señora de la Reina de Los Ángeles de Porciúncula, pelos espanhóis que colonizaram aquela região em homenagem a uma pequena igreja dedicada a Nossa Senhora dos Anjos que São Francisco de Assis reconstruiu e na qual teria sido fundada a Ordem Franciscana. A partir de 1850, quando a Califórnia, que era uma área do México, foi anexada e estabelecida como um estado norte-americano, começaram a reduzir o seu nome até que a cidade ficasse conhecida e batizada oficialmente como Los Angeles, que em espanhol significa os anjos. De lá para cá, a cidade cresceu e se tornou um importante centro cultural, financeiro de entretenimento, dada a sua proximidade de Hollywood, que na verdade é uma área dentro de Los Angeles, e, sendo a meca mundial do cinema e da influência dessa cultura no mundo, já é por si só um núcleo cercado de histórias e teorias conspiratórias. Los Angeles ainda é colada em outros centros importantes como São Francisco, Nevada e Novo México, alguns locais onde se concentram ainda mais histórias e teorias que mexem com a curiosidade da nossa mente aberta, porque envolvem projetos de pesquisa e bases secretas e atividades relacionadas ao ocultismo e ao sobrenatural. Talvez seja por essa localização e vizinhança, marcadas por eventos sombrios e sobrenaturais, que Los Angeles remeta a uma sensação enigmática em algumas pessoas, que talvez conseguem pressentir lá alguma coisa além da bela cor do seu céu, da incidência peculiar da luz solar e das belas paisagens que em geral são utilizadas como seu cartão postal convencional. Eu acredito que essa aura, essa atmosfera sombria de Los Angeles está relacionada a pessoas como Charles Manson e lugares como, por exemplo, o Clube Viper Room, as áreas chamadas de Laurel Canyon e Skid Row, e locais como o Cecil Hotel, o Instituto Esalen, a Igreja da Cientologia e a Igreja de Satã. Então, falando desses lugares, vamos começar pelo Viper Room, que é um nightclub que já teve como proprietário o emblemático ator Johnny Depp, de 1993 até 2014. E esse lugar ficou conhecido como um ponto de encontro para a elite descolada de Hollywood. Porém, talvez seja um lugar mais conhecido, infelizmente, por ter sido palco de alguns acontecimentos polêmicos, como a morte trágica e precoce do jovem ator River Phoenix, que é irmão do Joaquin Phoenix, que é o Coringa atual. O Phoenix, que também era sócio do Johnny Depp no clube, morreu de overdose na porta ali do Viper Room no Halloween de 1993, o ano em que ele foi fundado, criado lá por eles. Localizado no número 8852 da Sunset Boulevard, em West Hollywood, o Viper Room foi fundado em 93, mas esse ponto comercial onde ele se estabeleceu, aparentemente sempre foi um lugar notório e cercado de histórias polêmicas na noite de Los Angeles. Originalmente esse ponto comercial era uma mercearia,
Mas como aquela área, ali nos anos 20, ainda era considerada uma parte remota e inóspita de Los Angeles, consta que ao longo do tempo, entre as décadas de 1920 e 1930, ali foi se tornando um point para o pessoal mais barra pesada e mesmo quem quisesse burlar a rigorosa lei seca que vetava a venda de bebidas e que talvez ali foi um ponto onde se vendia clandestinamente. Terminado o período da Lei Seca, na virada dos anos 30 para a década de 1940, o endereço abrigou uma concorrida boate chamada Trocadeiro, que atraía muita gente ligada a Hollywood, personalidades políticas, empresários, até que inevitavelmente chamou a atenção do crime organizado da cidade. Em 1946, consta que o mafioso Bugsy Siegel teria tido um envolvimento com esse ponto comercial, que passou a se chamar Cirrus, e expandiu a fama desse lugar como um ponto de encontro popular para celebridades de Hollywood, frequentado por nomes como Frank Sinatra, Marilyn Monroe e Sammy Davis Jr., mas também por figuras do submundo do crime. Inevitavelmente, o ponto também se tornou alvo das ações de repressão da polícia, já que o mafioso ali, o Bugsy Siegel, seria envolvido em operações ilegais no próprio local ali como jogos de azar. Com a decadência da clientela ali dos Cirrus e as constantes batidas policiais, o local aos poucos foi se tornando um endereço especializado em apresentações de striptease na virada para os anos 50. De acordo com um artigo do Los Angeles Times, em 1955, um homem chegou a ser esfaqueado até a morte ali em frente ao clube e em 1970 um guarda de segurança do clube foi baleado e morto durante um assalto. Além disso, também houve relatos de brigas, tiroteios e outros incidentes violentos ao longo dos anos por ali. A sua reputação só mudou para um tradicional ponto de apresentação musical depois que ele se tornou um Melody Lounge em meados dos anos 50. Foi quando ele se tornou um ponto de encontro popular e menos suspeito para músicos e celebridades da época, passando então por várias mudanças de nome e de proprietários ao longo dos anos, até que o Johnny Depp e os seus parceiros assumiram lá o local em 1993 e o batizaram como Viper Room, o que no entanto não encerrou o seu histórico de confusões e distúrbios causados por sua clientela na vida noturna lá de LA, ou de Los Angeles. Já Laurel Canyon é uma área residencial que fica nas colinas de Hollywood e que se tornou conhecida na década de 1960 como um centro de contracultura e do movimento hippie. Muitos músicos famosos da época, como Frank Zappa, o Jim Morrison do The Doors, Joni Mitchell, moravam nesse local e se reuniam para fazer música e experimentar drogas psicodélicas. O Zappa era conhecido por sua excentricidade e a sua casa ali em Laurel Canyon foi o local de muitas festas e encontros sobrenaturais. Já o Jim Morrison, o vocalista do The Doors, viveu numa casa em Hollywood, ali na The Love Street, que muitos acreditam ser assombrada. Ao longo dos anos 40, 50 e 60, existiu, encravada ali em Laurel Canyon, uma base militar onde se administravam os filmes da Força Aérea dos Estados Unidos. Essa base era chamada de Lookout Mountain Air Force Station. Essa instalação militar secreta era responsável pela produção de filmes de treinamento para o exército e outras agências governamentais. Foi um local de grande importância durante a Guerra Fria e o seu trabalho influenciou diretamente a cultura popular americana e a indústria do entretenimento em Hollywood. Há várias teorias e especulações que relacionam a Lookout Mountain Air Force Station, localizada lá em Laurel Canyon, a algumas personalidades conhecidas da época como Frank Zappa e Jim Morrison. A gente inclusive citou a Lookout Mountain Air no nosso episódio sobre as Portas da Percepção. Algumas dessas teorias incluem a possibilidade de que o Frank Zappa tenha trabalhado lá na Lookout Mountain durante a sua juventude e que essa experiência tenha influenciado a sua visão crítica em relação à indústria do entretenimento e ao governo. A ideia de que o Jim Morrison, que era filho de um almirante da Marinha e que trabalhou em Lookout Mountain, tenha sido usado como parte de um experimento social de controle da cultura pop. A especulação de que Lookout Mountain pode ter sido um local de encontro para agentes secretos,
músicos e outros artistas, que teriam se reunido lá para trocar ideias e informações. A teoria de que ficaria lá em Lookout Mountain o estúdio onde teriam sido feitos os filmes falsos da viagem à Lua em 1969, que teriam sido inclusive dirigidos pelo Stanley Kubrick. Segundo essa teoria da conspiração, supostamente o governo dos Estados Unidos teria usado esse expediente para enganar o público e encobrir a verdadeira natureza da missão Apollo. Outra teoria é que Lookout Mountain foi usada para produzir filmes de propaganda que manipulavam a opinião pública em favor do governo americano. Supostamente, os filmes produzidos lá teriam sido usados para influenciar a opinião pública em questões como a Guerra do Vietnã. E há também a teoria de que Lookout Mountain foi usada para conduzir experimentos secretos com drogas e técnicas de controle da mente. Supostamente, os pacientes eram recrutados em hospitais psiquiátricos e submetidos a tratamentos ilegais ali. Alguns teóricos da conspiração acreditam que Lookout Mountain foi usada também para armazenar materiais extraterrestres, como destroços de naves espaciais e corpos de alienígenas, supostamente materiais recuperados de acidentes com OVNIs que ocorreram em várias partes dos Estados Unidos. No entanto, a história de Laurel Canyon também é marcada por eventos ainda mais sombrios e misteriosos. Em 1969, um incêndio florestal devastou a região e muitas casas foram destruídas. Alguns acreditam que o incêndio foi provocado por membros do Manson Family num esforço ali para destruir evidências dos seus crimes hediondos, como a gente vai comentar mais adiante ainda nesse episódio. Além disso, muitas pessoas registram avistamentos de OVNIs em Laurel Canyon e em outras áreas de Los Angeles. Alguns acreditam que a região é um ponto de convergência de energia, o que atrai esses tipos de fenômenos. Inclusive, Los Angeles foi o palco do famoso incidente conhecido como a Batalha de Los Angeles, em 1942, ali ainda no finalzinho da Segunda Grande Guerra, que gerou inclusive uma foto famosa de um objeto gigantesco que apareceu no céu de Los Angeles e acabou mobilizando as forças armadas, que atiraram e lançaram luz em cima do objeto, no entanto sem conseguir, pelo que se sabe, derrubar nada. Mas é um incidente inclusive anterior aí a Roswell ou até ao avistamento do Kenneth Arnold. Outros acreditam que os avistamentos estão relacionados ao programa espacial secreto dos Estados Unidos, que teria sua base numa instalação subterrânea lá em Los Angeles chamada The Ark, ou a Arca, o que talvez seja uma lenda urbana relacionada aos experimentos que teriam sido conduzidos lá em Lookout Mountain. A Cientologia é uma organização religiosa polêmica e ainda misteriosa que foi fundada por Lafayette Ron Hubbard em 1954 a partir das crenças que ele estabeleceu por uma filosofia anterior chamada Dianética, que foi extinta depois de muitas polêmicas e episódios controversos. O L. Ron Hubbard é um personagem que tem uma grande presença em Los Angeles e que inclusive atuou como consultor técnico nos anos iniciais da série Jornada nas Estrelas. A sede da Cientologia, conhecida como Base, na verdade está localizada em Hemet, que fica a cerca de 120 quilômetros de Los Angeles, e é um complexo de 500 acres que abriga centenas de membros da igreja, dentre os quais alguns atores muito famosos de Hollywood, cuja fama e credibilidade aparentemente são oportunas para atrair novos adeptos. A Cientologia é conhecida por práticas controversas, incluindo a crença na reencarnação e a prática da auditoria, que seria um processo que envolve questionamentos pessoais profundos para supostamente influenciar mudanças de personalidade e capacidade das pessoas. O Instituto Esalen, por sua vez, é um centro de retiro e workshops relacionados à cultura da nova era, que fica localizado em Big Sur, que é uma área a cerca de 450 quilômetros ao norte de Los Angeles. Foi fundado em 1962 por Michael Murphy e Richard Price, que receberam muita colaboração do Andrija Puharich, um pesquisador de habilidades psíquicas que fazia parte da rede de relacionamentos de várias personalidades de Hollywood que viviam em Los Angeles, como a atriz Julie Christie, o músico Johnny Cash,
o diretor de cinema Sidney Lumet e o ator James Coburn, entre outros. O Instituto é conhecido por suas práticas de terapia alternativa e espiritualidade e já atraiu muitas personalidades influentes na contracultura e mudança radical de hábitos do American Way of Life e, portanto, influenciando também grandes mudanças nas novas gerações em todo o mundo ocidental a partir daquela época, em que o governo dos Estados Unidos se mostrava muito interessado em estudar o potencial terapêutico do LSD nas experiências inclusive realizadas pelo Timothy Leary, que era um professor da UCLA, da Universidade da Califórnia lá em Los Angeles, que era inclusive considerado o papa do LSD devido às suas experiências ousadas com psicotrópicos e alucinógenos psicodélicos, que trabalhou em conjunto com o Andrija Puharich para fazer experimentos relacionados ao potencial da mente, que era do interesse das agências governamentais norte-americanas como a CIA, que financiou inclusive uma série de pesquisas que envolviam o uso do LSD. Algumas dessas pesquisas foram realizadas em Los Angeles, incluindo estudos realizados pela UCLA, lá, universidade onde o Timothy Leary era professor, e pelo Instituto Esalen. Esse contexto nos leva às conexões com outra figura sombria que marcou a história de Los Angeles, o Anton LaVey, que é o fundador da famigerada Igreja de Satã. O LaVey era filho de imigrantes russos nascidos em Chicago e se mudou para Los Angeles em 1956, onde ele se envolveu na cena de rock and roll da cidade, tocando órgão em bares e clubes noturnos. Ele também começou a trabalhar como ator em filmes de baixo orçamento, muitas vezes interpretando papéis menores ou figuras sinistras. Ainda em Los Angeles, o Anton começou a praticar magia negra e ocultismo, e começou a desenvolver a sua filosofia de satanismo laveiano, que se concentrava no individualismo e na autodeterminação, fundando então um grupo chamado Magic Circle, dedicado ao estudo e prática do ocultismo. Em 1966, o Anton fundou a Igreja de Satã na área vizinha em São Francisco, mas exercendo uma forte influência na sociedade de Los Angeles, onde ele já havia estabelecido uma rede de relações e contatos. Uma teoria da conspiração sustenta que é o Anton LaVey quem aparece numa foto no disco do grupo Eagles, que contém a música Hotel California. A letra dessa música Hotel California remete a uma experiência sombria num hotel sinistro onde você pode fazer o seu check-out a qualquer hora, mas você nunca poderá sair de lá. Inclusive, uma outra teoria popular entre os fãs e teóricos das conspirações sustenta que essa música é uma referência a um hotel chamado Beverly Hills, que fica em Los Angeles, e que supostamente tinha ligações com a Igreja da Cientologia, devido a alguns eventos que ocorreram lá na década de 70. Na época, o hotel era propriedade de um magnata do petróleo chamado John Paul Getty, que era um defensor da Cientologia. O hotel se tornou um local popular para celebridades da Cientologia se hospedarem, incluindo o próprio fundador da Cientologia, que é o L. Ron Hubbard. No entanto, não há nenhuma prova concreta que sustente essa teoria, e o Beverly Hills Hotel, claro, sempre negou qualquer envolvimento com a Cientologia ou as suas atividades. Mesmo após a morte do seu fundador, o Anton LaVey, em 1997, a Igreja de Satã continuou a operar em São Francisco, sendo hoje uma organização reconhecida pelo governo federal dos Estados Unidos como uma igreja legítima. Um outro personagem ainda mais emblemático na cena de Los Angeles é o Jack Parsons. Ele era um engenheiro aeroespacial e ocultista, muito importante nos primórdios do programa espacial americano. Devido à sua extrema inteligência e experimentos avançados que ele realizava com propulsão de foguetes entre os anos 40 e 50, o Jack foi um dos fundadores do Jet Propulsion Lab, que é o JPL, ou o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Mas esse cientista, digamos, também era um membro aficionado da Ordo Templi Orientis de Los Angeles, que é a famigerada ordem esotérica fundada pelo mago ocultista britânico Aleister Crowley, que teria passado algum tempo em Los Angeles na década de 1920
e lá fundou uma filial do seu culto, influenciando figuras importantes da cidade, como foi o caso do Jack Parsons, como a gente cita aqui no canal no nosso episódio sobre UFOs, OVNIs e UAPs, devido à experiência de invocação de um demônio praticado pelo Jack Parsons sob inspiração das leituras e do culto dele, do Aleister Crowley, em 1946, lá no deserto de Mojave, numa área que fica a menos de 2 horas da área onde o Parsons residia, que era Pasadena, lá em Los Angeles. Para alguns teóricos, esse experimento pode ter aberto um portal dimensional e originado a onda moderna de OVNIs no ano seguinte, em 47, a partir do avistamento do Kenneth Arnold e da queda em Roswell, lá no Novo México. O Jack Parsons era conhecido pelas suas práticas ocultistas e seus experimentos com magia sexual, que ele acreditava ser uma forma de invocar entidades místicas e alcançar a iluminação. Ele também era amigo do L. Ron Hubbard, o fundador da Cientologia. Os dois colaboraram em várias empreitadas nesse underground de Los Angeles na primeira metade do século passado, incluindo uma tentativa fracassada de criar uma nova religião baseada na magia. O Parsons morreu tragicamente num acidente de laboratório em 1952 na sua casa lá em Pasadena, na região metropolitana da Grande Los Angeles. Sua morte foi considerada um acidente, mas alguns acreditam que ele foi assassinado por causa da sua associação com o ocultismo e as suas ligações com a CIA e outros elementos do governo. A história sombria do Jack Parsons em Los Angeles é vista por alguns como mais um exemplo das conexões obscuras entre a indústria aeroespacial, o ocultismo e a política, que são características da história única ali do lado sinistro de Los Angeles. Outra figura icônica foi o Manly P. Hall, falecido em 1990. Hall foi um escritor e filósofo canadense que se mudou para Los Angeles em 1919 e que também teve grande influência na comunidade espiritualista e esotérica de Los Angeles durante a primeira metade do século XX. Em 1934, ele fundou a Philosophical Research Society em Los Feliz, um bairro histórico de Los Angeles que se tornou um centro de pesquisa e ensino de esoterismo, misticismo e filosofia. Mas o Hall é principalmente conhecido por ter sido um eminente membro da maçonaria americana, da qual ele foi ordenado aos 22 anos, tendo sido editor da revista maçônica chamada All Seeing Eye, que significa o olho que tudo vê, e por ter escrito importantes livros sobre ocultismo e a simbologia maçônica, como The Secret Teachings of All Ages, que é praticamente uma bíblia da doutrina maçônica. O Manly P. Hall morreu aos 89 anos de idade na sua casa em Venice, conhecida área de praia onde ele viveu muitos anos e que fica na região metropolitana de Los Angeles, no entorno de Santa Mônica. Los Angeles ainda foi o lar de várias outras organizações espirituais e religiosas que surgiram no início do século XX, como a mística e oriental Igreja do Movimento da Autorrealização de Paramahansa Yogananda, e a Igreja da Ciência Religiosa de Ernest Holmes, baseada na crença de que existe uma lei universal de causa e efeito que opera na vida da humanidade, sendo principalmente mental e espiritual. Essas organizações tiveram um impacto significativo na cultura espiritual de Los Angeles e atraíram muitos seguidores famosos, como sempre, incluindo Elvis Presley e Marilyn Monroe. Outro local sombrio e sobrenatural em Los Angeles é o Rancho Spahn. O rancho era um local de filmagem popular dos filmes de faroeste nas décadas de 1950 e 60, que, como foi mostrado no 9º filme do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, depois do declínio dos filmes de faroeste, deixou de ser utilizado pelos estúdios de cinema. Foi então que esse rancho se tornou um palco para a história de um dos piores maníacos criminosos da história americana, o Charles Manson. O Manson é conhecido por ter liderado um culto que ele chamava de A Família, responsáveis por uma série de assassinatos brutais em Los Angeles no final da década de 1960. Mas antes desses crimes, o Manson, que era nascido em Ohio, já levava uma vida conturbada e cheia de problemas na sociedade de Los Angeles, para onde ele se mudou na década de 1950, se envolvendo em atividades criminosas, tendo sido preso diversas vezes por roubo, furto e outras infrações.
Os biógrafos do Manson consideram que ele foi desenvolvendo uma personalidade cada vez mais destrutiva, fruto da sua convivência nas prisões e no ambiente de acesso a drogas psicodélicas que reinava em Los Angeles naquela época. Aliado a essa degradação mental e de personalidade, o Manson foi desenvolvendo uma obsessão pela ideia de uma iminente guerra racial, acreditando que uma grande guerra entre brancos e negros estava prestes a acontecer. Em 1967, o Manson começou a reunir um grupo de seguidores que ficou conhecido como a família Manson, e eles se estabeleceram lá no Rancho Spahn, na periferia de Los Angeles. Lá, o Manson começou a pregar uma filosofia hippie libertária, mas totalmente distorcida, atraindo uma horda de jovens desajustados e que estavam ficando à margem da sociedade, naquela época em que havia muito conflito de gerações. Esse pessoal estava convencido que a família Manson seria a única sobrevivente e lideraria o mundo após o tal do conflito racial pregado pelo Charles Manson. Em agosto de 1969, o Manson ordenou que os seus seguidores cometessem uma série de assassinatos brutais em Los Angeles, incluindo o assassinato da atriz Sharon Tate, que era esposa do diretor de cinema Roman Polanski, que estava grávida de 8 meses. Os crimes chocaram a nação e o Manson e os seus seguidores foram presos e julgados. Ele foi condenado à prisão perpétua pelos assassinatos e morreu na prisão em 2017, aos 83 anos. Sua vida e crimes continuam a ser estudados e debatidos em todo o mundo, e a sua história é considerada um dos capítulos mais sombrios e perturbadores do underground de Los Angeles. O rancho está agora abandonado e muitas pessoas afirmam que é um lugar assombrado. Há ainda vários outros lugares considerados assombrados e macabros em Los Angeles, como a chamada Casa da Entidade ou Entities House. Considerado um ponto obrigatório para quem se interessa por locais assombrados em Los Angeles, a Casa da Entidade é um local que apenas as almas mais corajosas deveriam se aventurar a visitar. Por mais fofa que a casa possa parecer do lado de fora, ela foi local de alguns dos ataques sobrenaturais mais terríveis já registrados. A sua proprietária Doris Bitter reportou ter sido atacada fisicamente em várias ocasiões pelos espíritos da casa, que jogavam coisas pela casa, tornando o convívio horrível para Bitter e seus filhos, que testemunhavam os ataques, a ponto de fazê-los se mudar do imóvel. Infelizmente, consta que os poltergeists seguiram a família. Hoje há quem visite a casa e experimente sensações e atividades sobrenaturais e quem visite e não sinta absolutamente nada. Mas há uma sensação geral de que ainda existe um ar pesado e negativo nessa casa. Hotel Alexandria. Foi o primeiro hotel 5 estrelas de Los Angeles, aberto ao público em 1906, e esse hotel histórico em Los Angeles é conhecido não mais por sua decoração luxuosa e elegante, mas também por histórias macabras, como um ataque de canibalismo não consumado por um banqueiro nova-iorquino contra sua própria esposa depois de uma briga num dos quartos do hotel em 1907. É dito que o fantasma de uma mulher chamada Alma Perdida assombra o hotel, e há relatos de atividades paranormais em vários dos quartos desse hotel ao longo dos anos. O Hotel Roosevelt conta que esse hotel histórico em Hollywood, onde até os dias atuais muitos astros de Hollywood ainda se hospedam, tem diversos relatos e testemunhos de manifestações sobrenaturais. Diversos hóspedes relatam avistamentos do espírito de Marilyn Monroe, principalmente refletido num grande espelho que existe no quarto 1200, que era a sua suíte favorita, assim como as aparições do espectro do ator Montgomery Clift, que era um grande amigo da atriz Elizabeth Taylor, indicado 3 vezes para o Oscar, e cujo espírito aparentemente está preso ao quarto 928 e o corredor adjacente. Além de ter aparecido para vários hóspedes, há o relato de um renomado médium chamado Peter James, que passou uma noite no quarto 928, onde ele testemunhou o fantasma desse ator Montgomery Clift sentado numa cadeira no canto do quarto. Ele observou esse espectro por vários minutos, enquanto ele aparentemente descansava antes de desaparecer no ar. O Hospital de Linda Vista em Boyle Heights.
Esse hospital, construído em 1904, tem uma longa história e uma reputação crescente como o hospital mais mal assombrado de Los Angeles. Sua estrutura foi utilizada por muitas décadas como hospital e utilizada como um prédio para atender às necessidades dos funcionários da ferrovia. Em 1991, já sem utilidade, ele deixou de funcionar, teve as suas portas fechadas e permaneceu vazio por muitos anos. Enquanto ele estava vazio, muitos investigadores paranormais visitaram esse lugar e alegam de fato terem contatado inúmeros fantasmas, muitos dos quais acreditam serem ex-funcionários do hospital, bem como pacientes que passaram por ali, vagando pelos corredores. A sua arquitetura tem um ar assustador e pode ser vista em filmes como Sobrenatural e Dia dos Mortos. Mas desses locais, o mais sinistro e famoso é o Cecil Hotel, onde teriam ocorrido alguns dos eventos mais sombrios do underground de LA, como o assassinato de Elisa Lam, que nós citamos no nosso vídeo sobre as portas da percepção. Em 2013, uma jovem turista chamada Elisa Lam foi encontrada morta na cisterna de água desse hotel, local de dificílimo acesso, e depois de ter sido reportado o seu desaparecimento, que mobilizou muitos dias de uma busca minuciosa conduzida pela polícia lá de Los Angeles. O caso ganhou notoriedade devido a circunstâncias estranhas em torno da morte da Elisa Lam, incluindo um vídeo de vigilância que mostrava ela agindo de forma errática e aparentemente falando com alguma entidade invisível no elevador do hotel, momentos antes do seu desaparecimento. E ainda assim ficaram vários pontos que jamais foram resolvidos, como o seu telefone jamais ter sido encontrado e o como e por que a sua conta do Tumblr continuou sendo atualizada meses após a sua morte. O Cecil Hotel foi palco também do assassinato jamais solucionado de uma mulher chamada Goldie Osgood, que era uma hóspede do hotel conhecida como Pigeon Lady, que foi encontrada morta de forma violenta no seu quarto em 1964. Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker, foi um serial killer que ficou hospedado no hotel durante a sua série de assassinatos lá em Los Angeles, assim como Jack Unterweger, um assassino em série austríaco que cometeu vários assassinatos enquanto se hospedava no Cecil Hotel. Há muitos relatos de atividade paranormal lá, incluindo aparições de fantasmas e sons inexplicáveis. Alguns acreditam que o hotel é assombrado pelos espíritos das vítimas que lá morreram. Para contribuir ainda mais para sua reputação sinistra, o Cecil Hotel fica localizado numa área da zona central de Los Angeles muito degradada atualmente, conhecida como Skid Row. Mal comparando a Skid Row às Cracolândias brasileiras, é uma área perigosa onde se desaconselha qualquer turismo. É cercada por uma aura muito negativa e uma energia muito baixa, devido à alta e crescente concentração de pessoas em situação de rua e viciados em drogas pesadas, que transformaram a área ali de Skid Row praticamente no cenário da série Walking Dead. Há várias razões que podem explicar por que a contracultura e a psicodelia se desenvolveram mais em Los Angeles do que em outros lugares dos Estados Unidos, o que talvez tenha aberto as portas também para a concentração de atividades ligadas ao esoterismo e ao ocultismo. Uma das principais razões seria a geografia. Los Angeles está localizada no oeste dos Estados Unidos, onde a cultura é mais aberta e progressista em comparação com outras partes do país. Além disso, a cidade tem um clima ameno, ensolarado, o que a torna atraente para jovens que buscam liberdade e experimentação, um contexto alimentado por uma cena de clubes noturnos e festivais de músicas, como o Monterey Pop Festival, que aconteceu em 67, e o Festival Internacional de Música Pop de 69, onde estiveram artistas influentes e polêmicos, como o Jimi Hendrix, a Janis Joplin e o The Who. Enfim, a cidade de Los Angeles está repleta de muitas outras histórias intrigantes e locais misteriosos que continuam a fascinar e assombrar as pessoas até hoje. A cidade continua a atrair pessoas e organizações com práticas controversas, energia sombria e interesses misteriosos, mantendo Los Angeles como um local intrigante e repleto de locais assombrados até os dias atuais. E você, mente aberta, acredita em tudo isso? Na aura sobrenatural ou paranormal que um lugar pode carregar?
Você já visitou ou tem curiosidade de visitar Los Angeles? Deixe as suas reflexões e experiências nos comentários.